Bom, gente, algumas pessoas aí me fizeram algumas perguntas, vou tentar respondê-las. Vieram me perguntar primeiro sobre o regente Sol, né? Sobre a regência de Oxalá nesse ano de 2020. E eu estava falando já de como a espiritualidade vem preparando a gente para toda essa transformação que você está vivendo. E se a gente for ver a sequência realmente dos orixás que vem regendo ano a ano, a gente vê realmente com tudo direitinho nas suas energias para propiciar todas essas transformações que a gente está vivendo. Ano passado foi ano de Ogum. Ogum é aquele que realmente abre os caminhos. Foi ano de Marte. Marte traz essa energia realmente de caminhos abertos. Foi um ano de muita turbulência para muitos, de muitas guerras individuais. Muitas pessoas já vinham sofrendo tudo isso do seu interior, do seu eu, buscando algo realmente para transformar, para seguir um novo caminho da sua vida. Isso começou desde o ano passado. Esse ano só está realmente tendo uma luz maior e tudo aquilo que a gente batalhou, toda aquela guerra que nós tivemos para caminhos abertos, agora está se iluminando e mostrando para nós esse momento. Então, se a gente for parar a pensar ano a ano, se eu vou pensar tudo isso que a Espírito vem proporcionando para nós, está tudo no seu devido lugar. Tudo realmente está acontecendo para a gente poder acender realmente o nosso eu, a nossa espiritualidade. E me perguntaram sobre isso, se o ano de Oxalá chega, aí não, tem uma preparação para realmente ele poder vir. E essa preparação, essa transformação, que a gente sabe que a data limite não é uma coisa que vai e acontece, existe um período muito grande, então a gente tem 36 anos regidos por Saturno, são 36 anos de nosso pai Obaloaê, que dá a nossa transformação. Aí vocês lembram da história da pipoca, aquela história de dentro para fora, que ela mostra aquele carocinho duro e vem uma coisa macia que a gente pode até comer? Então é isso que vai acontecer com a nossa. Quem está ali naquela sua dureza, naquela sua coisa densa, naquele negócio realmente fechado, toda essa luz vai nos aquecer para a gente poder tirar o nosso melhor e a gente ficar um pouquinho mais leve, um pouquinho mais macio dentro de nós. Que é isso que a gente precisa passar para as pessoas. Às vezes a pessoa, a defesa dela sempre é dar o primeiro tapa, né? Sempre dar a primeira palavra para já a pessoa me respeitar meu espaço. Então as pessoas geralmente fazem isso, isso é uma proteção que as pessoas fazem. A gente vai aprendendo essa transformação toda, realmente ser um pouquinho mais leve e a gente poder entender o porquê de cada coisinha dentro de nós. Então vamos realmente focar. Eu quis começar falando sobre isso, você podia falar dos orixás, ou falar dessa regência para o final do curso. Como a gente está, quanto antes a gente tem um entendimento de toda essa energia que a gente está propícia para a nossa transformação, tanto antes de perceber realmente essa regência do Sol, para propiciar realmente essa luz toda dentro de nós, antes tudo isso começa a acontecer. Então por que eu resolvi começar a falar antes? Porque a gente demorar 2 meses para falar isso, a gente vai ser 2 meses a menos aí no ano, a gente lutando aí para o nosso equilíbrio de pensamentos, nosso equilíbrio de energia, tá? Outra coisa que vieram perguntar para mim, que eu estava falando sobre os Oxalá, e vieram perguntar uma outra coisa que teve uma polêmica um tempo desse atrás, sobre os orixás negros. Teve uma capinha da Veja que colocou um sacerdote branco e tinha lá Iemanjá, igual a nossa inclusive, branca ali na capa. Aí as pessoas, não, mas o orixá é africano, o orixá é negro, o orixá não pode ser branco, e começou essa guerra toda. Será que a espiritualidade está preocupada com a cor da imagem? Será que Xangô é assim? Nossa, você botou um Xangô narigudo, o nariz dele é menor. Será que ele está preocupado com isso? Isso é tão pequeno para se discutir a cor da imagem, que a gente devia estar mais preocupado realmente com a energia que a gente carrega dentro de nós, que a gente carrega na nossa cabeça, a nossa fé. Será que a minha fé vai estar preocupada, eu vou acreditar naquela imagem? Porque eu não acredito na imagem, eu acredito no simbolismo que ela traz de energia para mim. Então será que eu vou estar preocupado realmente com a cor dela? Não é a cor que vai trazer isso para mim, porque eles são uma energia tão pura, de tanta luz que eles têm, que não importa a cor que eles vão ter. A gente não sabe qual é o caminho que a Umbanda vai seguir. Se a Umbanda chega com toda a sua raiz, que a gente já sabe que tem terreiros espalhados praticamente no mundo todo, vai chegar lá no Oriente, lá no Japão, e um dia ele resolve fazer uma imagem com olhinho puxado, para as pessoas poderem se identificar melhor com aquela imagem. Eu vou condenar ele, se a cultura dele é aquela, o que importa é ele estar fazendo bem, praticando bem. Não importa se ele vai dar uma puxadinha no olho ou não, isso é pequeno demais. Existem coisas tão grandes para a gente se preocupar, e a gente vai ficar se preocupado com cor de imagem. A gente tem que saber a origem, tem que saber a energia, a gente tem que saber o que eles cuidam, para saber o que eles propiciam para nós, o encontro que a gente tem na nossa espiritualidade, da energia deles. E isso a gente tem que saber.
A gente sabia de algumas lendas africanas, ok, são muitas lendas que trazem, e a gente nem acredita ao pé da letra, são muitas coisas metafóricas que a gente tem que entender o sentido que ela quer trazer para nós. Até quando a gente fala do sincretismo dos nossos orixás com os santos católicos, a gente conta às vezes alguma história de um santo católico para relacionar ao orixá, é para também simplificar para todo mundo poder entender a força que ele está trazendo para nós. Não que a história dele seja para o nosso orixá, mas por que ele sincretizou Ogum com São Jorge? Por que foi sincretizado Oxalá com Jesus Cristo? Por que Nanã com Santa Ana? Tem um porquê. Você trazendo a história deles, eles conseguem entender por que naquela época, onde eles eram escravizados, eles não podiam cultuar os seus orixás, e eles eram ali forçados a irem para a igreja católica, e eles começaram a conhecer os santos católicos, e eles começaram a ver as histórias dos santos católicos que se assemelhavam com os orixás que eles cultuavam. Aí eles pegavam a imagem católica, colocavam ali onde eles podiam ser colocados, eles iam atrás de um elemento da natureza que simbolizava a energia daquele orixá deles, que eles chamam de pedras de Otá, e colocavam ali por dentro do santo, ou atrás do santo, próximo do santo, para ter naquele santo a energia que ele trazia para eles. Então quando a gente pegava Iemanjá, que era a rainha das águas salgadas, que a gente vai ver que nem era tanto assim lá na África, mas eles iam na praia, pegavam uma pedra ali do mar, traziam e simbolizavam ali uma pedra de Otá, uma pedra na energia do orixá Iemanjá. E eles iam lá e cultuavam aquele santo, mas a fé deles era muito assim. Eles já vieram trazer para nós que a imagem pouco simbolizava para eles. O mais importante era a fé e aqueles que eles cultuavam, não era a imagem. Quando eles começam a cultuar tudo isso, das pedras de Otá, atrás das suas imagens, já vem mostrando pra gente que o que menos ele estava preocupado era com a imagem, e sim com a fé deles. Então, por mais tempo que eles passaram aqui, que eles ficaram ali de 1500 e alguma coisa até 1088, quantas gerações não foram? E eles não perderam a sua fé. Eles conseguiram passar de geração para geração, de pais para filhos, e continuaram mantendo realmente a fé aos orixás. E eles conseguiram trazer isso. Então eles já mostraram pra gente que o mais importante não era realmente a imagem que eles estavam olhando, e sim o que eles carregavam no coração e na cabeça, para eles poderem trazer toda essa energia. Certo, gente? Alguma coisa tranquila? Rodrigo, tem algumas casas que colocam uma rotina antes de começar a gira? Assim, tem um significado, cultural? Então, tem muitas casas, as casas mais antigas, né? Você está perguntando por que algumas casas têm a cortininha na frente lá do altar, na frente do congá, né? Que só os médios, os trabalhadores da casa vão para lá de dentro. Só no início da gira que eles abrem a cortininha e as pessoas veem o que está acontecendo ali. Então existe uma coisa cultural realmente, existia, vamos supor, alguns ritos que eles faziam ali, e para as pessoas de fora não verem, até porque eles tinham uma coisa do sagrado deles não passar para as pessoas de fora, só quem realmente estava no corpo mediúnico que podiam realmente saber. Eles tinham uma coisa muito rigorosa de passar os ensinamentos para os seus filhos. Não era para qualquer filho que sabia ali fazer as firmezas, não era qualquer pessoa que podia passar para tudo isso. Então para assistência menos ainda. Então somente ali, depois que terminasse a defumação dentro ali das imagens dos filhos, que se abria a cortina e ia defumar a assistência e começava a gira. Uma coisa cultural mesmo, de segredo, de guardar aquilo para eles. Eles não gostavam de trazer o conhecimento para todos, não. Hoje em dia não tem mais como, né? Então tem terreiros que seguem isso e tem que respeitar a tradição do terreiro deles, tem todo o respeito, mas hoje em dia a gente vê que não tem mais essa necessidade. Hoje a informação está aí. É melhor você abrir suas cortinas e mostrar realmente a verdade que se passa lá atrás, ou deixar realmente qualquer pessoa colocar na internet ali e vira uma verdade absoluta para as pessoas que estão assistindo, e a gente sabe os mitos que se torna religião depois, entendeu? Ou também, como o ponto diz, né? Vou abrir minha jurema, vou abrir minha jurema. Então, você fecha a cortina porque isso é o sagrado. Quando você abrir a jurema, você abre. Quando a gente fala de abrir a jurema é uma cidade espiritual, assim como Aruanda. Então, nesse ponto de abertura, eu vou abrir minha jurema, como se eu estivesse pedindo permissão para a abertura dos trabalhos, para a chegada das nossas entidades, para a chegada das nossas energias. Então, até vou abrir, botar como um simbolismo disso, mas para mim o sagrado é uma coisa tão maior, é tão invisível para mim, é uma coisa que tipo, ou você sente ou você não sente, entendeu? Quando a gente entra num terreiro, a gente tem vários sentidos que são aguçados ali, entendeu? A gente pisa num solo que traz já a energia toda para nós,
Por isso que uma das coisas que a gente gosta de que tirem os sapatos, bota o pé na energia, não traz energia lá de fora aqui para dentro. Vamos realmente deixar limpo onde a gente vai bater nossa cabeça. A gente tem o respeito pelo nosso solo sagrado, mas aí tem a defumação que pega o nosso cheiro, tem o toque ali, realmente que aguça outros sentidos, tem o visual realmente que as pessoas vêm encantadas com o congá, com o altar. Então é aguçado muitos sentidos desses. E quando a gente toca para abrir nossa Jurema, é como se a gente pedisse realmente autorização para a Jurema, para a cidade espiritual ser aberta, para chegar dessas entidades e a gente poder fazer os trabalhos. Mas é legal isso é uma coisa muito de raiz. Oi? Algumas casas têm giras específicas, como aqui, por exemplo, hoje é só preto velho, hoje é só esquerda, e outras casas tudo misturado. Então, tem casas que fazem gira mista, né, tudo misturado, e casas que fazem separado. Isso vai muito realmente do sacerdote da casa pelas orientações que ele pega dos dirigentes espirituais da casa. Ele tem que pensar assim, antigamente só se trabalhava com 2 linhas de trabalho, só trabalhava com preto velho e caboclo. Muitos terreiros bem tradicionais, até hoje, trabalham só com caboclo até. Ou tem uns que trabalham só com preto velho. Geralmente é a linha que traz de frente do pai da casa, entendeu? Ele tem de frente um caboclo, então ele desenvolve todo mundo naquela linha de caboclo, até porque às vezes ele nem sabe trabalhar com as outras linhas. Então ele vai... Tem algum mal? Não tem nenhum mal nisso, entendeu? O importante é as pessoas estarem sendo amparadas. Isso é o melhor de tudo. Então a gente faz algumas giras mistas aqui na casa, quando a gente faz alguma homenagem ao orixá, quando a gente faz algum trabalho realmente de festivo na casa, e a gente traz várias linhas de trabalho. Mas geralmente a gente tem, né, cada dia realmente ali o dia para cada linha. Não é todo mundo que consegue estar equilibrado com vários toques diferentes, entendeu? Vibrações diferentes. Então quando a gente vai tocar para caboclo, é um toque, é uma energia. Quando a gente toca para preto velho, é outra energia. Quando a gente toca para as outras, então, as outras 3 ali, tipo baiano, marinheiro e boiadeiro, são energias que a gente vai depois falar especificamente de cada uma delas, mas são linhas de trabalho que giram tanto para a direita quanto para a esquerda. Então não é todo mundo que consegue trabalhar com uma mistura de energia. A casa tem que estar muito bem equilibrada para você trabalhar assim. E às vezes até por falta de médiums, ou por a pessoa não conseguir abrir a casa com tanta frequência, ele aproveita para trabalhar com várias energias lá. Existem algumas coisas que as pessoas trazem que para mim eu não acredito, tá? Mas assim, existem as linhas principais de trabalho, que seriam essas que eu estou falando, né? Que seriam os caboclos pretos velhos e os herês, que formariam a tríade de atendimento. E eles põem as outras linhas de caboclos, baianos e boiadeiros como linhas secundárias. Eu não gosto de botar assim. Eu acredito que o que o caboclo faz, qualquer outra linha pode fazer. Até porque quem disse que meu caboclo não pode ser o meu baiano? Ele pode se manifestar de espiritualidades diferentes. Será que ele só se manifesta como caboclo? Ele pode se manifestar como outra entidade? Quando o caboclo das 7 cruzilhadas, ele apareceu dentro do catecismo ali para falar, as vestimentas dele eram de padre, ele era um sacerdote Gabriel de Malagrida. E isso que o pessoal questionava muito ele naquele dia. Nossa, você está vindo falar com esse linguajar, mas eu estou olhando para suas vestimentas, eu estou vendo que você é um padre, assim, de uma das minhas encarnações, eu fui padre e fui morto na Inquisição em Portugal, assim ele contou a história dele. Então, quer dizer, se ele mesmo está ali com umas vestimentas, fluidicamente, ele se mostrou de um jeito, mas falando ele se mostrou de outro jeito. Por que aquela entidade que eu trabalho com um caboclo, ele não pode se manifestar de uma outra encarnação, com uma fluidificação diferente, com outra energia? Então, acho que é um preconceito que nós tivemos quando se manifestou o caboclo das 7 cruzilhadas lá, que eu acho que não cabe mais a gente ter com as outras linhas, entendeu? Eu acho que o importante é a gente ter esse equilíbrio de todas as energias. Então tem casas que trabalham assim, às vezes por trabalhar uma vez por mês, às vezes é quinzenal, não consegue botar no seu calendário para trabalhar com todas as linhas. E para desenvolver os seus métodos sobre todas as linhas, ele acaba fazendo uma gira mista para poder realmente tocar para todas as entidades, todas as linhas e poder realmente desenvolver os métodos para as linhas diferentes, entendeu? Até porque, outra coisa que eu ia falar, eles acreditavam assim, que não, caboclo ele é específico para esse tipo de caso. Baiano vem para fazer isso. Boiadeiro vem só para limpar. Aí começam a botar funções específicas energéticas para cada linha de trabalho. Quem sabe que até Exu cura, entendeu? Zé Pilindra que vem, que é uma entidade, a gente vai falar especificamente dela, mas que vem, já se manifesta como preto velho, se manifesta como baiano, ele pode se manifestar como malandro, ele pode se manifestar como Exu. No Nordeste, quando ele ainda estava lá na Jurema, ele trabalhava somente com cura. Ele era o médico dos pobres. A gente via lá que ele trabalhava só com cura. Então, ele mudou? Não, a energia dele é a mesma. Só que ele consegue trabalhar em vibrações diferentes, com energias diferentes. E ele consegue atuar assim. Então, a gente viu lá aqui na casa, que a gente já viu uma vez, trouxeram um cachorro para a gente cuidar aqui. E quando veio cuidar o cachorro, a gente falou assim, nossa, vai vir, o pessoal da corrente médica estava atendendo e tudo. Aí depois assim, não, acho que vai vir o pai Joaquim para cuidar do cachorro. Aí eu peguei as coisas do pai Joaquim, botei ele na mesa,
Eu já achando sabichão, sabe? Botei as coisas na mesa, vai vir aqui o pai Joaquim. Aí toca pra brincar, cadê o pai Joaquim? Cadê o pai Joaquim? Eu falei, meu Deus do céu, o pai Joaquim foi embora, me deixou sozinho. Cadê o pai Joaquim? Cara, de repente veio a entidade que trabalha comigo, que é o maior mirongueiro que eu tenho que trabalha comigo, que é o Serafim, que trabalha para desobsessão, que faz tudo. Ele veio e colocou o cachorro na hora, o cachorro estava tendo uma convulsão, ele pegou no mão do cachorro, botou a mão no cachorro, o cachorro dormiu na hora. Parou com a convulsão e dormiu. Ficaram 1 hora atendendo o cachorro com ele dormindo. Quando ele saiu de perto, o cachorro levantou e acabou. Nunca mais teve uma convulsão. Várias pessoas estavam aqui, né? Vocês estavam aqui. Detalhe pelo tamanho do cachorro, né? Era um golden, grandão. Então, e daí ele pegou e pronto, entendeu? Então, tipo assim, você não pode escolher quem vai vir fazer a cura. Então, cada um trabalha nessa energia, mas isso não quer dizer que, dependendo da cura que ele necessitava ali, era mais uma cura de energia pesada do que uma coisa física. Então vem um mirongueiro para cuidar daquilo, entendeu? Então não vai vir alguém só para pegar uma velha e benzer. Poderia ser, mas naquele dia não era. Então não dá pra gente botar realmente função para cada entidade, essa faz isso, essa faz aquilo. Acho que todas elas têm a capacidade de amparar e de cuidar. O que vai mudar é o linguajar. Às vezes a pessoa vai ter o mesmo atendimento de um baiano para um preto velho, mas ela precisa um pouco mais de colo, ela precisa um pouco mais de paciência, ela precisa mais, sabe, realmente uma voz macia para ela. Alguém não, alguém só vai realmente acordar se der um chacoalhão, dar uns tapas no peito do cara para ele acordar para a vida. Cada um reage de um jeito. Então a entidade, que vai, todas elas podem trabalhar igual, mas elas vêm de uma forma diferente, entendeu? Mas é mais ou menos isso. E já pegando o gancho do que você perguntou, me perguntaram lá atrás, desejo de organização de gira. Você falou que já passou por vários terreiros, e às vezes tinha um terreiro que as entidades ficavam lá, não atendiam ninguém, mas chegava assim, ó, ninguém vai embora. E não tinha hora para ir embora, era isso? Então... ele não ia embora, e ficava todo mundo no terreiro, e aí, ninguém pode ir embora, ninguém pode ir embora. Ela perguntou se isso é uma coisa realmente da espiritualidade, ou isso é uma coisa do médium, dos médiuns da casa. Eu sempre busco a gente ter um olhar espiritual de luz para tudo isso. Imagina ver uma pessoa que está precisando de um amparo, está precisando de uma luz, ou ela está precisando realmente ser acolhida espiritualmente. Aí chega uma entidade, ninguém sai daqui. Porra! Cara, será que é assim que tem que funcionar? Será que tem que impor algo? Será que é assim? Será que essa pessoa vai voltar confortável na próxima casa? Ou será que tinha uma pessoa ali que sabia que tinha o companheiro deles e falou, vou ficar com as crianças, vai lá, pega teu axé e volta, vai lá, pega um passo e volta. Cara, e causou uma briga familiar. Ou alguém falou assim, olha, você fica com meu filho aqui rapidão, vizinho, mãe, eu vou lá pegar um passo e volta. E foi proibido de voltar para casa. Por quê? É isso que fazem. Isso não é tão raro. Infelizmente, já chegam várias pessoas pra gente e falaram assim, não, falou assim, um dia que virou meia-noite, o Exu baixou lá e falou assim, agora só sai depois que é clarear. Fecha a porta e só pode clarear. Então, pra mim, isso foge algo de luz e algo que possa trazer de benefício pra pessoa. Você vai ficar lá sem acreditar, cadê tua energia? Tá lá? Você colocou uma energia de medo, você botou uma energia, o que eu tô fazendo aqui? Entendeu? Cara, isso é tudo menos algo de luz, algo espiritual para a pessoa. Ela tem que ficar ali confortável e ficar até o momento que ela pode. Tem momentos aqui na casa, a gente sabe quando a gente encerra nossas giras, a gente sempre faz um grande evento no iniciamento da gira. Para mim, todo dia é dia de festa, eles trazem essa festa, tocam os orixás, a gente vem e traz essa energia no final das giras. Nem todo mundo faz isso, não tem problema. Mas imagina, cara, se eu for obrigar todo mundo, você vai ficar que eu vou fazer um encerramento. Não, pô, mas eu tenho um filho pequeno, eu tenho minha mãe doente. Cada um tem sua particularidade, cada um tem algo do seu dia a dia. E tudo que você faz tem que fazer de coração, você tem que estar ali 100%, você tem que estar ali se doando para você. Você é sua prioridade ali. Eu vim aqui para me cuidar, mas eu tenho minha vida, eu tenho minhas partes secundárias, eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos. Você tem algo para você cuidar. Então você não pode vir aqui e ser obrigado a cumprir um horário, você não é trabalhador da casa. Nem trabalhador da casa a gente obriga a ficar até o final, tem gente que às vezes está doente, tem gente que tem compromisso, a gente não obriga, imagina você ter que obrigar a assistência a ficar até o horário que você acha que tem que ficar, entendeu? Mas infelizmente isso acontece muito, infelizmente muitas pessoas vêm relatar esses casos pra gente e falam assim, ó, agora só sai para se clarear. E tem que ficar até 5h30 da manhã no terreiro, todo mundo olhando pra cara do outro, a gente tá rodando, sem atender ninguém ainda, hein? Não cuida não, sem atender ninguém. Não foi assim que você ficou lá? Atendiam? Era assim sempre. Aí que eu falo que a gente tem que ter o discernimento, entendeu? Toda casa espiritualista que a gente vai, por mais que a gente venha, tipo assim, puta, eu me sinto bem no Tupi.
isso não impede você questionar, isso não impede você vir e falar, putz, mas por que isso acontece? Ou por que isso não acontece? Eu acho que essa interação, eu acho que é legal, até para as pessoas elas entenderem o porquê das coisas que acontecem dentro de uma gira. Acho que a pessoa sair daqui sem a dúvida do porquê, do fundamento, ou do porquê acontece aquilo numa gira, ou porquê estava numa gira, sei lá, de caboclo e virou para boiadeiro, ou por qualquer coisa, eu acho que a pessoa tem que entender. Ninguém vira uma energia de um trabalho espiritual de uma linha para outra por acaso. Alguma coisa está acontecendo naquele momento ali que se propiciou isso. Por várias vezes a gente encerra a gira, aí não é tão comum, já aconteceu várias vezes, alguém que está meio desequilibrado, traz para cá, toca para não sei quem. A gente vem, cuida, acabou e fica tudo bem. Você não pode realmente deixar com que a pessoa saia ali num desequilíbrio, uma energia ruim, algo parecido. A gente não sabe da história, de onde a pessoa está vindo, a história que ela tem. Por isso que realmente tem que pegar e cuidar. Por isso que no finalzinho tá todo mundo bem, é bom, todo mundo a gente sempre pergunta pra gente poder, com que as pessoas saiam realmente tranquilas e relatam realmente as suas melhoras para nós. É interessante saber que isso ainda acontece nos dias de hoje, de fechar, não deixar a pessoa sair. Porque eu tinha pavor, porque uma vez eu tinha uns 7 anos, quando minha mãe foi, nós fomos, e fecharam e não deixavam sair. E falaram, ela está com criança, porque eu era criança. Né? E não vai sair, ninguém sai. E isso foi realmente, para mim, foi traumatizante, assim, eu tinha pavor. Mas muitas pessoas contam da sua primeira experiência dentro de um terreiro de Umbanda e demoram muito para aceitar um convite e frequentar outra casa, visitar outra casa. Muitas pessoas, estou dizendo, minha primeira experiência não foi legal, não, tá tudo bem, tá tranquilo. Então muitas pessoas relatam essa primeira experiência não ser tão bom. E o que eu falo, às vezes quando você sai, você já é da Umbanda e você visita uma casa e você não gosta da casa, é uma coisa às vezes de energia. Você não gostei, não que a casa seja certa ou errada, você não gostou, não é a energia que faz parte de você aquilo ali. Mas quando você vai e você passa por uma experiência dessa, você tira uma pessoa da religião, você não tira uma pessoa da casa. A pessoa não deixa de ir naquela casa e vai na outra. Ela não conhecia, ela desconhecia, ela descobriu aquilo lá. Então você tira a pessoa da religião. Então por isso que a responsabilidade é muito grande, eu falo, de a gente ter uma casa para deixar ela toda equilibrada. Quem escolhe a nossa casa são nossos guias. Não somos nós que escolhemos a nossa casa. A casa que eu vou trabalhar, a casa que eu vou frequentar, você chega lá, não tem nenhum defeito, não tem nada. Mas putz, não, mas eu gostei mais daquela. Quem escolhe a nossa casa é quem nos rege, é quem realmente cuida da nossa espiritualidade. Eles vão saber da necessidade que nós temos em termos de energia e eles vão colocar a gente na casa onde nós vamos realmente receber aquela presente espiritual, aquele banho de energia para o nosso crescimento espiritual. Então quem escolhe a nossa casa é isso. Por isso que a gente vê às vezes médiuns, em 5 anos, 6 anos, qualquer... Quantas casas já foi? Ah, já estou na 3ª, estou na 4ª, estou na 5ª. Tem pessoas que ficam uma vez por ano, fez aniversário, sai. E não fica em nenhuma. Porque será que nenhuma casa é boa o suficiente para ele? Ele é maior que tudo isso? Não, porque às vezes ele não deixou realmente a espiritualidade dele falar e guiar o caminho dele para falar qual é a casa dele. Mas se todas as casas fossem, para todo mundo fosse aquela modelo e aquela fosse melhor para todo mundo, o cara tem que montar um estádio, o cara montar um ginásio para atender todo mundo, não tem como. Então todas as casas, sabe que aqui perto nós temos 4 ou 5 casas, uma do lado da outra. E todas as casas são cheias, graças a Deus. Isso mostra que as pessoas estão procurando. Então não existe a casa melhor ou pior, existe a casa que tua espiritualidade te acolheu. Espiritualidade que realmente ali te abraçou e falou, essa aqui é a casa que você vai ser cuidado. Essa é a casa que você vai cuidar da sua espiritualidade. Se ali a gente vai cuidar da nossa mediunidade é outra coisa. Mas na nossa espiritualidade, a gente acendendo a nossa espiritualidade, em conjunto vai a nossa mediunidade, como eu tinha falado. Não tem como. Não tem como você pensar só na sua mediunidade sem você pensar na sua espiritualidade. É como as entidades falam, me fale quais são os seus pensamentos, me fale quais são as suas atitudes, que eu falo quem te acompanha. Então se meus pensamentos não estão sendo de luz, não estão sendo equilibrados, eu estou sendo seguido e acompanhado por algo de desequilíbrio. Eu vou abrir minha mediunidade para esse canal? Por isso que tantas vezes a gente já viu pessoas no meio de uma gira, não nessa casa, em qualquer outra casa, alguém ali na hora de um toque, alguma coisa, ele pega e cai, fica desequilibrado, vem uns quiumbazão brincar com ele, porque ele vem de um trabalho desequilibrado. Então com certeza, onde ele frequenta, socialmente, ou na casa, ou na sua vida, está tendo algum desequilíbrio. E isso, quando a gente toca aqui, se manifesta maior. E a gente vê naquilo que eu estava falando. Esses desequilíbrios acontecem mais em qual gira? De esquerda, porque é a energia mais densa. É a energia que os quiumbas vão sentir mais à vontade para isso. Que você está falando na mesma faixa vibratória. Todos eles estão juntos, na mesma faixa vibratória. É onde Exu escolheu trabalhar, onde Exu realmente atuar. É cuidando desses.
Então, todas as vezes a gira de esquerda é a gira mais difícil para você comandar uma gira de esquerda. Primeiro que tem os elementos mais fortes, de bebida e fumo. Então, muitas casas, por não conseguir controlar isso, tiram a bebida e o fumo. Nem deixa com que esses elementos estão lá dentro. Então, tem uns que lá e controlam. É um copo, é um cigarro, é um charuto, controlam. Então, é o trabalho onde um médium em desequilíbrio é onde ele pode realmente desandar o trabalho dele e o trabalho da casa. Beber demais, fumar demais e passar do ponto. Aí esses quiumbas que se alimentam dos mesmos elementos é onde eles vão vir atrás. Então, você fazer uma gira de esquerda, você tem que estar com a casa muito bem equilibrada. Por isso que muitas casas só fazem trabalho fechado de esquerda. Muitas casas não abrem. Fazem só para casa, para proteção da casa e tá tudo bem, proteção da casa e segue. Dificilmente faz abertos. Hoje em dia estão fazendo mais, mas tem muitas casas que gira de esquerda é somente fechada para poucos convidados. Porque é a gira mais preocupante realmente, é a gira que traz a proteção para casa, mas é a gira que se você deixa um canal aberto, desanda também, facilmente. Certo? Rodrigo, já que você falou de uma dúvida que eu tenho. Se a casa tem pontos de firmeza, toda uma proteção para chegar, como que o quiumba consegue entrar? Legal. Bom, como que os quiumbas conseguem entrar numa casa com todas as suas firmezas e suas proteções? Pai, acho que você podia explicar o termo quiumba. Tá. Não é todo mundo. Bom, vamos lá falar do quiumba. A gente tem uma mania de usar uma terminologia errada. Geralmente a gente vai falar, quando a gente vai falar de um espírito, de uma energia ruim, a gente fala de eguns. Egum é todo espírito desencarnado. Então, Jesus desencarnou Egum. Todos que desencarnaram são Eguns. Espíritos que têm baixa vibração, com pouco entendimento, esses são os quiumbas. São energias realmente de zombeteiros, de energias realmente baixas. Por que eles têm a permissão de estar na casa? Vamos pensar assim. Se essa pessoa que está cercado por uma energia negativa, cercado de quiumbas, se quando ele chega na porta, os guardiões e os protetores da casa não deixam que eles entrem, sabe o que ele vai fazer? Vai ficar esperando lá de fora. Quando essa pessoa sai, você, opa, voltou, pega, vamos embora, estou te esperando. Quando ele tem essa permissão para entrar dentro da casa, é quando eles vão ter aqui a condição de encaminhar um a um para eles. Uns vêm para ter um entendimento de uma pergunta, de uma resposta espiritual, outros se manifestam aqui e ouvem realmente os médiuns conversarem com eles e aceitam realmente serem encaminhados, outros são doutrinados, outros fogem. E aí é como se você chegasse na Cracolândia para tentar pegar um. Uns sentam e conversam, outros não aceitam ajuda, outros sentam e correm. Mas eles estão ali. Então, a permissão que eles têm para vir, para entrar na casa, justamente é a maneira que a espiritualidade encontra de poder realmente acolher eles e tentar encaminhá-los. Se não, cada um vai ficar no seu lugar. Aqui é o lugar mais propício para eles se manifestarem e a gente poder encaminhar eles. Entendeu? Então, por isso que, às vezes, tem muitas pessoas que fazem esse negócio de incorporação em casa, que é uma coisa errada. Quando você não tem as proteções e todas as suas firmezas, você não sabe quem está se manifestando lá. Principalmente se você for trabalhar com o Exu. Às vezes ele se finge de Exu, ele está bebendo, ele está fumando, e você acredita que você está com o seu guardião. E você está lá com o invasão. Ele vai lá, ele faz saber a tua vida, sabe as tuas coisas, ele fala um monte de coisa bonita para todo mundo. Ele só foi beber e fumar, depois ele vai dar um rolê. Outra semana que vem você chama ele de novo, ele vai lá, ele bebe, ele fuma. Tem gente que chegou aqui na casa, nossa, toda vez que minha esposa bebe em casa, se manifesta o Exu dela e eu fico conversando com ele. Ele pede um marafo, pede um cigarro e fica lá bebendo e fumando. Você acha que realmente ele vai perder um cara, um guardião, quando tua mulher bebe, assim, agora eu vou aparecer lá? É isso? Você acha que esse é o momento realmente que ele está preparado para... Só que as pessoas se pedem, porque isso gera uma vaidade. Por quê? Porque chama o vizinho para atender, chama a mãe para não sei o que e tal, ele conversa com todo mundo. Nossa, adoram o meu Exu, ele vem lá em casa para conversar com todo mundo. Ele está brincando com a tua família inteira. É isso que ele está fazendo, porque o espírito de luz, por mais que Exu, que trabalha na sombra, ele não trabalha ali toda a luz, mas o entendimento, a sabedoria dele é gigantesca. Ele não vai perder tempo dele de ir lá com quem está enchendo a cara, se manifestar para ficar dando conselho ali. Não é o momento, não é a hora, não é assim que funciona. Mas infelizmente tem pessoas que fazem isso, infelizmente. Na internet perguntaram qual a diferença entre malandros e Exu. Tá. Então, uma coisa que é muito legal de falar sobre... Depois eu vou falar especificamente de cada linha, depois a gente vai traçar aqui direitinho. Mas respondendo o pessoal da internet, qual é a diferença entre malandros e Exus? Malandros é uma linha que não é uma linha teoricamente nova dentro da Umbanda. Que é uma coisa para mim que realmente é meio até preocupante,
porque do jeito que estão levando a linha de malandros, a linha de Zé Pilintra, do jeito que está acontecendo. Antigamente a gente sabia a importância que tinha realmente a energia de um malandro dentro da casa, a energia de Zé Pilintra, ou de qualquer outro malandro que vinha ali para se manifestar. Era uma energia realmente de uma força muito grande, de um respeito muito grande. Se a gente for nas casas de Umbanda, geralmente é a única imagem que a gente vê lá que tem tamanho real, 1,70, 1,80. A gente vê realmente da história que ele tem dentro da espiritualidade. Não é dentro da Umbanda, é dentro realmente de trabalhos espirituais, desde a época de Maranhão Catimbó, veio descendo, chegou na Bahia, se transformou num malandro, depois veio ser um malandro carioca, ali quando ele chega no Rio de Janeiro, que às vezes se manifestando no Nordeste inteiro até chegar no Rio de Janeiro. Aí quando chegou ali começou a se manifestar em outros terrenos. Então, quando a gente fala da linha de malandros, a gente está falando principalmente de Zé Pilintra, que é o mais conhecido de todos eles. Eles têm o Exu, ele trabalha na esquerda pura, ele trabalha realmente ali na sombra, ele vem para fazer ali realmente a abertura de caminhos, as firmezas, as coisas materiais, as coisas mundanas. Então o Exu traz realmente o trabalho para as necessidades que a gente tem enquanto ser humano. Então quando a gente está desempregado, é para eles que a gente socorre. Quando as mulheres têm um problema no coração, geralmente elas vêm atrás de uma pombagira para conversar. Então as coisas mundanas, problemas de comida, sexo, dinheiro, é onde realmente as pessoas vêm se cuidar nesse momento. Quando a gente fala de malandro, o malandro ele tem a capacidade de uma mutação de energia muito grande. Então se a gente pode ver ele, que hoje é pouco visto, infelizmente, até em trabalhos de pretos velhos, que ele vem curvadinho com a bengalinha dele, como Zé Pilintra, e ele trabalha com a sabedoria dos pretos velhos. Ele pode vir numa gíria de baiano, dançar, brincar, tomar batida de coco, pegar o elemento de fumo dele e trabalhar normal como uma energia de baiano. E ele pode virar para a esquerda e trabalhar na esquerda também. Então a gente tem baianos, marinheiros, boiadeiros, eles trabalham tanto na esquerda como na linha deles, de direita. Mas dificilmente você não vai ver eles numa gíria de preto velho. Então eles conseguem uma mutação de energia muito grande e promover tudo isso. Eles conseguem trazer uma energia de Exu, conseguem trazer uma energia de baiano, conseguem trazer uma energia de preto velho. Por isso que eles sempre trabalharam com cura. Eles eram conhecidos como o médico dos pobres, porque ele trazia o conhecimento das ervas, ele trazia conhecimento dos elementos para poder propiciar tudo isso. Então ele tem uma diferença muito grande, mas hoje as pessoas estão trazendo o malandro somente para uma gíria de esquerda. Dificilmente hoje você vê deixando ele atuar com todo o conhecimento, com toda a sabedoria dele em outras linhas de trabalho. Eu acho que eu nunca vi somente em gíria de preto, de caboclo, eu não vi ele se manifestar. Mas nas outras linhas ele se manifesta na mesma energia, sem ser linha cruzada, sem ser trabalho cruzado, tranquilamente, sem problema nenhum. Tem outra pergunta. Por que as entidades usam os elementos de bebida alcoólica e fumo? Bom, em termos dos elementos, por que as entidades usam o fumo, usam o álcool e até outros elementos? Mas esses são os elementos mais que são elementos de vício realmente que a gente tem aqui na Terra, né? Então quando a gente faz esses elementos, não é porque a entidade ela tinha o vício do fumo, não é porque a entidade ela tinha o vício da bebida. Então são elementos que são energias que geralmente a gente utiliza em gírias de limpeza, como eu te falei de Exu. Exu trabalha com uma energia um pouco mais densa, é onde a gente mais vê o uso desses elementos. Então esse elemento do álcool, que vem da cana, que vem o fumo, são elementos que a gente utiliza tanto para limpar o consulente, a pessoa que está sendo assistida, qualquer energia pesada. A gente vê que eles realmente sopram o charuto ou o cigarro, até os pretos velhos do cachimbo, às vezes eles sopram aquilo ali, realmente para tirar e quebrar realmente aquelas energias. E o álcool, ou até o elemento café, eles utilizam para limpar tanto a pessoa que está sendo assistida, quanto o próprio médium. Muitas vezes tem entidades que eles abrem a garrafa do marafo, deixam do lado aberto e não bebem nada. Eles conseguem manipular aquela energia para limpar a pessoa sendo assistida e poder limpar o próprio médium. Então, o Exu com o qual ele vem para trabalhar comigo, ele bebe raramente ele bebe. Às vezes, quando ele chega, ele vai na tronqueira, ele dá um gole lá, e às vezes ele dá um gole em algum atendimento que é um pouco mais pesado, mas tem gírias que ele vai dar um gole lá no início e não bebe mais. Ou tem vezes que ele chega e dá um gole no final do trabalho, né? Ele pede água o trabalho inteiro. Muitas vezes ele pede o marafo dele, que ele gosta de tomar o Dreyer, quando ele bebe, ele deixa aberta a garrafa do lado da consulta. E ele manipula aquela energia conforme a necessidade dele. Sem exageros. Então é utilizado mais para essas limpezas realmente, tanto da pessoa que está sendo assistida, como do médium e até do ambiente. A gente sabe quando a gente traça um ponto, quando a gente bota um elemento de erva, aquela erva está sendo utilizada só ali. A espiritualidade, ela está atuando no terreno inteiro.
Quando a pessoa está lá sentada do lado de fora, sendo assistida lá esperando para passar uma consulta, ela já está sendo atendida. Então, os elementos que estão sendo utilizados aqui, com certeza, as entidades já estão manipulando e já estão trabalhando com todas elas. As pessoas às vezes sentam, vêm toda eufórica, senta lá. Nossa, quando eu chego, eu senti uma calma. Já está sendo trabalhada. A energia do terreiro já está trabalhando ela. A energia das ervas que estão por aqui, a energia dos maravos, do café, das folhas, tudo isso já está sendo trabalhado. Eles conseguem. Então, existe essa necessidade ainda, porque são elementos de limpeza, tanto para o assistido, como para o médium e como para casa também. Estão perguntando se pode fazer mal para o médium essa bebida? Não, inclusive, para ter noção, tipo, tem pessoas que já ingeriram álcool, tipo, tomaram uma gira cigana, tomaram meia garrafa de vinho, saíram e foram parados numa blitz. Fizeram bafômetro e nada foi pego. Então, tipo assim, eu odeio cigarro, quem me conhece sabe disso. Eu odeio cigarro. Eu não gosto de cigarro, nunca fumei na minha vida. Quando eu estou trabalhando com o baiano, ele fuma pelo menos um maço de cigarro. É um maço de cigarro por gira. Mas eu não tenho que nem cheiro na minha mão, na minha boca não fica nada. Aquele coquinho que ele bebe, eu não consigo nem sentir o cheiro daquilo. Ele bebe meia garrafa daquilo lá. Ele bebe muito mais que o Exu, ele bebe lá. Então, e não fica nada. Então, nunca, eu não sinto nem o gosto da bebida, graças a Deus, e nem o cigarro na minha mão, nada, porque eu tenho cigarro. Então, não tem como prejudicar lá. Vai prejudicar a partir do momento que o médium começar a beber para ele e não para a entidade. A partir do momento que ele passar do ponto do que a entidade necessita e ele começar a tomar para a sua vontade, aí realmente começa a beneficiar. Por isso que quando a gente vai fumar, a entidade nem traga. A entidade puxa o cigarro, a fumaça e solta. A entidade nenhuma traga. Nada. Ele puxa o elemento e ele solta. Ele manipula o elemento e ele solta. Então a entidade não traga. Então enquanto o médium estiver bebendo somente o que a entidade necessita, ele não passar por cima da necessidade que a entidade tem para realizar o trabalho, não vai fazer mal para o médium. Agora eu já vi médium cair e passar vergonha também porque bebeu muito mais do que a entidade queria. Já acontece isso em muito terreiro, infelizmente. Mas acontece. Mas é bom que ele não erra de novo, entendeu? É bom que passa vergonha, porque controla, porque entidades também falam assim, você quer beber? Então bebe sozinho aí, eu vou dar um rolê. Aí deixa a pessoa ficar bebendo. Quando acontece, por isso que eu falo que é a energia mais difícil de se controlar. Você pega uma pessoa que está acostumada a beber destilado, que está acostumada a beber um coquinho, que está acostumada a beber aquela bebida da entidade, ele vai passar do ponto se ele não estiver equilibrado. Por isso que quando eu falo assim, aqui na casa é o seguinte, chegou as entidades, só pode beber e fumar depois que a entidade que estiver controlando o trabalho deu ok. Senão não. Se você deixar, a entidade chega, cadê minha bebida? Opa, peraí, você não chegou no bar, você chegou para trabalhar. Você já quer elemento, você não está nem atendendo, você não nem trabalhando, você quer elemento para quê? Calma. Então tudo isso vai da doutrina da casa. Se você deixar muito aberto, minha entidade bebe, então já chega pedindo bebida. Mas por que ele bebe que ele tem que chegar bebendo? Ele não está nem trabalhando, nem saudou a casa, nem saudou o congá, nem saudou a tabaco, não saudou os irmãos. Calma. Então tudo isso tem que ser controlado. Se não controlar, realmente desanda e passa do ponto. Aí vai fazer mal para o trabalho inteiro, porque você vai começar a abrir portais, canais que você vai começar a desequilibrar o trabalho inteiro, entendeu? A tendência dos elementos é diminuir. Eu acredito que alguns elementos da Umbanda, como a bebida alcoólica, eu acho que a tendência é diminuir. Você acha que Eu acho que quando a gente eu acho que com o passar do tempo, a gente vai sentir que a gente consegue manipular uma água da mesma forma que a gente consegue manipular um álcool e a gente consegue cuidar das pessoas. Eu acho que a evolução das entidades vai ser essa. Eu não consigo acreditar que daqui 50, 60 anos, quando a gente está lutando para tirar os vícios de uma sociedade, a gente vai continuar trabalhando com os elementos. Então hoje ainda existe essa necessidade, mas a gente vê que antigamente era surreal você pensar que uma gira de Exu ninguém bebia. E acontece do mesmo jeito. Teve casas que bebiam, alguém desandou na casa, tira o álcool, ninguém mais bebe. O trabalho aconteceu da mesma maneira. Não deixou de acontecer o trabalho. Bebiam água e não conseguiam manipular a água e fazer o trabalho. Então não é tipo assim realmente uma coisa que tem que ter. Mas hoje existe ainda essa necessidade. Mas eu acredito que daqui 50, 60 anos não vai ter mais porquê esse elemento álcool. Eu acho que o elemento água vai conseguir substituir e conseguir manipular. Eu já vi entidade pegar água e mandar alguém tomar um gosto de cachaça. Manipulou, se materializa o que você precisa. Você não precisa trazer o maravilha para lá. A gente cuida de pessoas que trazem vício. A gente está tentando equilibrar elas e tirar o vício. Você vai ficar bebendo na frente delas? Na minha forma de pensar, ainda é um desrespeito isso. Então, assim, por uma casa, uma gente de esquerda, na outra casa, o excesso de álcool, de palavrão, de comportamento, disso não é na casa.
Eu acho que diz os palavrões em excesso, o excesso de bebida, diz que a casa está passando por... A gente não pode julgar por um trabalho, né? Eu não pode, não, sensualidade, a gente, como diz, pra mim não acredita. A gente vê com espatilho, com coisa curta. Pra mim é o que eu falo. A entidade trabalha de branco. Acabou com o Sete Cruzadas falou isso. Então entidade é de branco. Se a entidade tem necessidade de botar uma cor, quando virar, ele pode botar uma capa, ele pode botar uma camisa preta. Médium trabalha de branco. Essa, pra mim, eu não abro mão disso na casa de jeito nenhum. Eu não abro mão disso. Então eu acho que quando você começa a querer trazer muitos elementos, também você pode se perder. Então a gente não pode julgar às vezes por um trabalho. Então a gente vai visitar um trabalho e desandou alguém por um excesso de bebida, pode ser uma coisa pontual que aconteceu naquele dia. A gente não pode julgar isso, entendeu? Mas claro, se é uma coisa de rotina, você deixar estabelecer uma sensualidade exacerbada nas moças que se manifestam, deixar com que elas usem coisas muito decotadas, bebidas à vontade, entendeu? Eu acho que mostra um certo desequilíbrio. Entidades de luz não vão ficar ali. Entidade que vem para dar um amparo para alguém não vai se deixar ali, entendeu? Se o médium não faz parte, que eu já vi isso acontecer, a entidade dele chega e fala assim: aqui você não trabalha mais, vamos embora. Desincorpora e vai embora. Desincorpora e vai embora. Agora, quando a gente sofre um ataque espiritual dentro de uma casa, que isso a gente sabe que todas as casas sofrem, e a gente não tem um bom comando, um bom equilíbrio aí da casa, ela pode desandar dessa maneira. Pode desandar dessa maneira. Infelizmente, isso acontece. Infelizmente, isso acontece. E as pessoas mais gostam. Quando você fala assim, você gosta de um bando? Comigo é com esquerda. Ele adora falar isso. Porque ele acha que assim, que ele é destemido, que ele é, nossa, entendeu? Eu dou muito mais valor para quem fala assim, nossa, eu amo uma gira de preto velho. Eu amo chegar lá e sentir uma gira de caboclo. Mostra que a pessoa é muito mais espiritualizada. Nenhum preconceito com os Exus, pelo amor de Deus, a gente sabe o quanto a firmeza que ele traz para nós. Mas uma pessoa que ela está mais preocupada realmente com o conselho de um preto velho, com o passe de um caboclo, essa pessoa com certeza ela está muito mais espiritualizada. Mas infelizmente a gente vê, gira de esquerda, todas as casas lotam. Ninguém pede uma gira de esquerda, infelizmente. Mas ali você vai cuidar da tua vida, você vai cuidar dos seus caminhos, ele vai te dar a firmeza que você precisa, a força que você precisa. O conselho para a sua evolução espiritual vai vir um preto velho de um caboclo. Isso você pode ter certeza. A gente pode relacionar alguns dos elementos na gira com a guerra espiritual que acontece? E aí agora cada dá limite, com essa parte de transformação, que aí começa a guerra, vai começar a diminuir, os elementos vão começar a desaparecer. É essa a relação? Eu acho que, olha, como uma coisa que é muito legal se falar dessa transformação que a gente está tendo na Terra, se a gente for ver de 2017 para cá, com essa transformação, a gente teve vários grandes incêndios espalhados pelo planeta. Já sempre teve incêndio na Amazônia, sempre teve, na Austrália sempre teve, a gente teve incêndios em Portugal, a gente teve incêndios em igreja até em Paris, a gente teve vários grandes incêndios. O fogo é um dos elementos de mais poder que nós temos. Então se a gente for olhar pelo lado espiritual, isso foram grandes portais que se abriram para realmente ser levado uma leva de espíritos de baixa vibração. Então essa limpeza espiritual, ela está sendo feita na Terra, é gradativo. Se a gente for buscar na literatura, a gente vê que a Amazônia é um dos lugares onde tem uma base de uma prisão espiritual muito grande. Porque lá é um setor onde está isolado, tem vários elementos da natureza e eles não vão influenciar uma sociedade, uma cidade com a sua energia baixa. Então lá no meio da floresta tem um negócio desse. Lá no meio da Austrália também tem. Então tem vários lugares onde existem cidades espirituais, prisioneiros espirituais, onde lá eles são cuidados, são tratados. Aqueles que conseguem se regenerar, têm nova oportunidade. Aqueles que não, estão indo embora. Aí quando a gente for falar sobre exilados de capela, a gente vai conseguir entender isso melhor, como isso acontece. A gente vai ver quantos planetas que já passaram pelo que a gente está passando, como foi que eles subiram de nível, como eles subiram realmente esse degrau de um país somente de provas e expiações, para um país de regeneração. A gente vai conseguir entender realmente como é que acontece essa transformação planetária, realmente essa elevação planetária. Aí a gente vai conseguir entender um pouco mais. Mas com certeza, quando a gente começar a ter menos influência de energias negativas aqui na Terra, menos elementos a gente vai precisar ter. Se a gente for pensar, a gente vê que essas gerações, dessas crianças índigos, cristais e arco-íris, elas já vêm com uma percepção de mundo muito melhor. Elas vêm com uma percepção de mundo. E ainda dizem que essas crianças autistas, elas são realmente crianças cristais, que elas vêm trazer realmente a pureza de um espírito para nós.
Elas se interiorizam tanto que elas não querem entrar em contato com outro tipo de energia. Eles se interiorizam, mas eles são extremamente de luz e de extremamente importância para a nossa elevação na Terra. A gente vê quem não se sensibiliza, quem não se emociona realmente com a evolução de uma criança assim. A gente atende várias aqui na casa. A gente sabe o quanto é gratificante a gente poder atender crianças assim, que vêm realmente com uma luz gigantesca para a gente poder cuidar e ser cuidado por eles. Eles são realmente pontos de luz que fazem essa limpeza aqui na Terra. Eles são de extrema importância. A gente vê que as crianças arco-íris, eles falam que são as crianças que elas já nascem veganas. Elas não têm mais a necessidade de carne. E quando a gente fala de necessidade de carne, a gente não pode achar que quem é vegano, quem é vegetariano, está num patamar acima, é mais evoluído que não tem. Que Hitler também era. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então você não querer comer carne é uma coisa, você ser mais evoluído é outra, entendeu? Chico Xavier comia carne e comia bem, entendeu? Jesus Cristo comia carne, carneiro pra caramba. Então não é isso que vai fazer você ser mais evoluído ou não. Não é você ser vegano. Então você escolher essa vida é uma coisa que você se sente bem e você está buscando o seu melhor. Ok, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas infelizmente as pessoas acham, porque eles enchem, eu não como mais carne. Opção sua, tudo bem. Mas não se sinta mais evoluído de quem não come carne, entendeu? Então, aí já vejo, você está tão evoluído que tua simplicidade e humildade está ok também, né? Então vamos ser um pouco mais humildes. Então, mas essas crianças, elas não vêm mais com essa necessidade. Essas crianças, elas vêm com um amor e um carinho pelos animais gigantescos. E a gente vê hoje, de uns anos para cá, o quanto cresceu até essa indústria pelas pessoas olharem com muito mais carinho para os animais do que antigamente. Então hoje o olhar para um cachorrinho, para um gato, para alguns animais é completamente diferente do que a gente tinha 30 anos atrás. É completamente diferente o valor que dá. Hoje é um membro da família de verdade. Antigamente as pessoas tinham um cachorro para cuidar da casa. Hoje dificilmente você vê uma pessoa põe um cachorro para fazer guarda. Dificilmente a gente vê isso. É porque pessoas podem ter um cachorro de um porte maior e cuidam deles como se fosse um cachorrinho que dorme na tua cama. Dificilmente a gente vê pessoas que fazem isso até porque quem faz isso hoje tem quem vai lá, vai brigar para tirar o cachorro dele, entendeu? Antigamente cada um cuida do seu, hoje em dia as pessoas não toleram mais isso. Então essa percepção de mundo está mudando com essas crianças. Eles têm um afeto já na fase adulta com crianças que é uma interação, porque quando a gente encarna, a gente vem com uma percepção do mundo espiritual muito grande já. A gente tem uma ligação, a gente tem nossos amigos imagináveis, a gente brinca lá com tudo isso, a imaginação está toda aflorada na tua espiritualidade. Essa criança que cresce uma cristal, uma índigo, que já cresceu na fase adulta, ele consegue interagir com essas crianças muito melhor, porque eles falam a mesma língua. A criança cristal, ela demora a falar. São aquelas crianças que em 2 anos de idade não fala nada ainda, não fala nada. Por quê? Porque ela age por telepatia. Ela já consegue se comunicar sem falar, ela não precisa falar. E os pais entendem o que a criança quer. Nossa, essa criança não fala, mas ela olha para a mãe dá. A mãe diz, o choro, não, esse choro é disso, esse choro é aquilo. Ele entende o que a criança quer falar, porque eles não precisam falar, eles conseguem se transmitir por pensamentos, por telepatia. E a gente sabe que essa comunicação é feita por nossos amiguinhos extraterrestres. Eles vêm para cá e se comunicam com os ufólogos através de telepatia. A gente sabe que é assim que eles trazem realmente a comunicação. Então eles são de seres de muita luz. Então por isso que a gente tem que tentar entender. Aí a criança não fala, aí fica desesperado, vai para fonoaudiólogo, faz isso, faz aquilo. Ele não fala porque não é o tempo dele. Calma, que está tudo no seu lugar. Porque realmente eles são muito interiorizados. Eles não precisam expor muito rápido tudo aquilo. A vivência mediúnica e espiritual deles é muito maior do que a vivência material deles. Então eles não precisam chegar e já desenvolver muito rápido, falar muito rápido, entendeu? E a gente tem aqueles conceitos. Nossa, começou a falar com 9 meses, é muito inteligente. Não é assim? Cada um tem sua época, e as pessoas começam a julgar, né? Assim, nossa, infelizmente assim, falta conteúdo para nós, para a gente saber lidar realmente com a espiritualidade e a mediunidade de cada ser, de cada individualidade. A gente tem que ver que a gente tem aqui no conjunto várias pessoas com várias vibrações diferentes, mas todos na mesma caminhada e na mesma direção. Só que se a gente tivesse todos com o mesmo pensamento, cara, ia ter muito atrito. A gente não ia aprender o diferente com o do lado. Então essas diferenças que essas crianças trazem para nós, essas crianças especiais, elas trazem para a gente um questionamento muito grande da sociedade. O que realmente são nossos valores? O que realmente a gente precisa trazer aqui para a gente cumprir nossa missão espiritual?
Então isso tudo tem que realmente ter uma base muito grande para a gente poder entender as pessoas do lado, as pessoas que nos relacionam o dia a dia. E para a gente entender a Umbanda, por isso que eu queria parar esse primeiro dia, para a gente falar muito mais de energia e de seres, a gente entender realmente o que cada um pensa, para depois a gente ir lá falar sobre fundamentos de Umbanda e falar realmente de Umbanda propriamente dita. Se a gente não entende a mediunidade que as pessoas têm, se a gente não entende a espiritualidade que cada um tem, a gente não consegue entender a Umbanda. Porque a Umbanda é particular, você tem 20 filhos de santo aqui, cada um vai ter o seu tempo. Tem um que nunca vai incorporar, porque a vida dele veio para ser cambono. E ser cambono é uma coisa, cara, é a função mais prazerosa que deve ter dentro da Umbanda. Porque a coisa que mais rica que a Umbanda traz para nós é a humildade e a simplicidade. Você quer mais humildade, você ficar anos somente servindo uma entidade para poder trabalhar? Então falta a gente ter essa visão espiritual. Às vezes as pessoas entram assim, nossa, não está me desenvolvendo, já estou aqui há 6 meses, estou aqui há 1 ano, não está me desenvolvendo ainda. Por causa disso, você ainda não entendeu. Enquanto você não entender o que é humildade, o que é simplicidade, você não está preparada para desenvolver a sua mediunidade. Então aquele que está ainda querendo desenvolver, querendo tudo, você não entendeu qual é a da Umbanda ainda. Talvez você tenha até da religião errada. Porque aqui não tem quem vai subir lá, olha, nossa, desenvolver rápido. Tem pessoas que chegam prontas com a sua cabeça. Tem uma pessoa que tentava pegar na minha varanda, quando chegou na primeira gira de cigano, o cigano tocando a mão dela, fez assim, saiu rodando, já deu atendimento. Esse é difícil? É muito difícil acontecer. Mas acontece, tem pessoas que chegam prontas dentro do terreiro, tem pessoas que precisam de passo a passo. Cada um vai, tipo, sabe a vida espiritual de cada um. Quando eu cheguei vou contar um pouco da minha história, quando eu cheguei na Aldeia da Mata, de onde eu sou filho do pai Elias. Quando eu cheguei lá em outubro. Eu voltei de Manaus para São Paulo, em setembro para outubro. Aí em outubro já comecei a frequentar a casa. Quando chegou em novembro, o pai da casa chegou assim para mim, ó, eu quero que você venha trabalhar aqui. Caraca, toda quarta-feira, meu futebol, tá bom. Depois que eu pisei lá, eu nunca mais assisti futebol na minha vida. Eu nunca faltei uma gira. Aí comecei a frequentar lá, logo o pajé Igaratá se manifestou e ele já começou a trabalhar lá com um setor somente de pajés. Lá tem, no mesmo quarta-feira tem todas as linhas. Tem uma sala que só fica à esquerda, tem uma sala que fica os caboclos, tem uma sala que fica os ciganos junto com os pretos velhos, tem uma só corrente médica, tem uma que é só pajés e tem uma corrente egípcia. Então são 2 casas que são muito grandes. Bom, eu comecei lá a trabalhar lá com o pajé. Aí uma época o caboclo da mata, né, que é o chefe da casa, pegou me chamou e falou assim, ó, eu quero que você vai lá e você vai fazer a abertura do trabalho lá, porque tipo, todo mundo saudava ele, ia pro seu canto e incorporava por lá. Eu quero que você faça a abertura lá, faça a prece, a oração e comece os trabalhos. Só que eu era o médium mais novo da casa. Quando eu cheguei lá, todo mundo deu as mãozinhas, a pessoa que já estava fazendo, pegou e começou a fazer. Bom, fiquei na minha, beleza, ele só tinha falado pra mim. Ó, terminou os trabalhos e tal, fui lá e disse, e aí, como é que foi? Eu disse, a pessoa começou a fazer a oração, fez a abertura, tá tudo bem, foi tudo bem. Eu disse, não, mas é pra você fazer, beleza. Passou na outra quarta-feira, ele reuniu todo mundo que era dos pajés, a partir de hoje, é ele que faz as aberturas lá no trabalho e o encerramento, beleza, beleza. Subimos, demos as mãos, a pessoa pegou e pum, fez a abertura. Beleza, pegou e pum, fez o encerramento. E quando desceu, e aí, assim, ó, ela fez a abertura e fez o encerramento. Eu vou fazer a abertura da abertura e encerramento do encerramento. Assim, então tá bom, vamos lá. Passou umas 2 semanas, não foi logo seguido, ele chama de novo, chamou todo mundo e disse, olha, ele vai fazer a abertura hoje. Beleza, fui lá, fiz a abertura, ela fez a abertura da abertura. Aí quando eu fiz encerramento, ela pegou e fez encerramento, entendeu? Aí quando eu desci lá, ela disse, ó, aconteceu isso. Eu disse, não, beleza. Ela foi tirada daquele setor e trabalhava com pajé dentro de outra gira, de outro trabalho. Disse, agora você faz a abertura e você faz o encerramento lá. Bom, e eu comecei a fazer a abertura e tal, desenvolvi o trabalho de gira, de roda de cura e tal, a entidade, o pajé começou a fazer isso. Foi muito legal. E num dos eventos da casa, eu cheguei no pai Elias e falei, pai, poxa, tá ficando constrangido pra mim, porque como eu sou o médium mais novo da casa, e você tá me dando ali uma foto que não é necessário, tá tudo bem ela abrir a gira, já tá aqui há mais tempo, não sei o que e tal. Assim, você não entendeu a espiritualidade ainda, você é novo aqui. Você sabe quantos anos o teu espírito já trabalha na Umbanda? Você sabe quantos anos o teu espírito já trabalha como entidade? Então você está no lugar certo na hora certa, não tem isso. Então quando a gente chega num terreiro, às vezes chega um médium muito mais novo do que o outro, e a gente fica medindo, nossa, mas eu cheguei agora e já está desenvolvido, o outro está aqui não sei quanto tempo, não desenvolve. Cada um tem o seu tempo. A gente não sabe a vida espiritual, a nossa eternidade espiritual, o que cada um executou na encarnação passada, o que cada um executou no plano espiritual. Então cada um tem uma vivência, cada um vem. Como essa moça chegou a primeira vez, já rodou lá, já chegou atendendo, tem gente que vai precisar
ainda. Por quê? A gente não sabe o que ele traz de densidade espiritual no seu perispírito. A gente não sabe a preparação que sua coroa tem que ter aqui em terra para ele começar a desenvolver a sua incorporação ou até outros dons mediúnicos. A gente não sabe isso, a gente tem que respeitar. Então, quando a gente começa a realmente ser um instrumento da espiritualidade, a gente para de querer se cobrar o nosso tempo. Porque eu quero desenvolver, eu quero ter a minha espiritualidade, eu quero... Não. Os seus guias vão se manifestar a hora que você estiver preparado para se manifestar. Eles estão preparados. Eles estão preparados. A hora que você estiver apta a receber, você realmente sentir a simplicidade e a humildade de um trabalho, é que você vai estar pronto para trabalhar. Enquanto isso, não tem como. Por isso que de vez em quando desanda muito, que as pessoas querem acelerar demais esse processo e acaba vindo um desequilíbrio junto de energia. Não tem como. Então tudo é na sua hora. Tudo realmente tem que se encaixar realmente da espiritualidade com você. Se a gente consegue ser um bom instrumento, vai ter um bom trabalho espiritual. Se eu estou ali preocupado com o meu irmão do lado, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, eu vou ser metade. A gente vai cair de novo na prioridade da vida. Você está ali, você é o instrumento para o teu guia naquele momento. Esquece que está do teu lado. Então você vir como um cambono por muito tempo, você servir uma entidade, é um trabalho de uma humildade tão grandioso e é tão gratificante e é tão enriquecedor antes de você começar a trabalhar com a sua entidade, que todo médium de incorporação deveria trabalhar muito tempo como cambono primeiro. Porque o que você aprende com as entidades, o que você aprende ali, né, do tratar da entidade para o consulente, é muito enriquecedor. Não tem como você realmente pular etapas, não tem. É muito difícil. Mas infelizmente, quando a pessoa chega tão nessa euforia de preocupado com o seu desenvolvimento mediúnico, ele esquece de trabalhar a sua espiritualidade e a gente vai cair naquele dia. Então, uma pergunta. Os guias... Foi 10h15 já, gente. Vou responder sua pergunta e a gente encerra. Os guias que te acompanham em todas as encarnações são os mesmos? Porque, não. Assim, muitos de nós, por exemplo, nessa encarnação, é o primeiro contato com a dentro da Umbanda. A Umbanda é uma religião relativamente nova. Sim. Então, nessa encarnação, é o primeiro contato com a Umbanda. E alguns já trabalham, você falou, trabalhou com a Umbanda já várias vezes. Como que isso acontece? Então, eles trabalham não diretamente com Umbanda, mas eles trabalham com a manifestação espiritual e com as mirongas que as entidades trazem. Então a gente sabe que a gente vai conhecer a baiana, a gente vai ver que muitas entidades que se manifestam como baianos, não é porque nasceram na Bahia, não é porque estavam nos baianos, muitos deles são africanos, mirongueiros africanos, que vieram escravizados para cá e trazeram um conhecimento de mironga muito grande. Por isso que é uma linha de muitos mirongueiros. Então não necessariamente ele trabalhou só na Umbanda, mas ele já trabalhou com uma pagelância, ele já trabalhou numa jurema, já trabalhou num catimbó, ele já trouxe uma experiência de trabalhos espirituais em outros lugares. Ou numa pagelância, ou até numa tribo lá com Inca, com Maia. São todas civilizações que trabalhavam evocando muito a espiritualidade. Então você já tem uma vivência espiritual muito grande para poder vir desenvolver o trabalho aqui junto com as suas entidades, entendeu? Então não necessariamente na religião Umbanda, mas já vinha nas manifestações. Que daí de Umbanda a gente vai ver que é a junção de várias bandas. São vários tipos de incorporações que aconteciam naquela época e a Umbanda veio justamente para parar com muitas coisas. Tiveram que antecipar até a chegada dela para poder realmente equilibrar todas essas forças. Quando os escravos foram libertos, a gente vai voltar nisso. Quando eles foram libertos, a gente sabia o ódio e a raiva que eles tinham. Mas eles tinham a magia, o poder da magia. Então eles utilizaram muito da magia negra para conseguir ganhar o seu sustento e para fazer realmente maldade por aqueles que os escravizaram. Então começou a desandar muito em relação a isso. E a Umbanda veio para tentar equilibrar todas essas energias, essas forças estavam sendo feitas assim, entendeu? De magia negra mesmo. A gente vai voltar o início da Umbanda todinha na próxima aula e a gente entra falando de Umbanda, falando das linhas e falando tudo mais. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser falar alguma coisa, quiser jogar no particular para mim, ou quiser jogar no grupo, a gente até virar uma discussão e todo mundo conversar, fiquem à vontade. Algumas certo? perguntas também ficarem abertas na internet, a gente responde na próxima aula também. Tá Isso, bom? pode responder na próxima aula, até a gente joga também lá no Stories, alguma coisa assim. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigada.